Olá, estamos de volta para a apresentação de mais um vídeo da nossa série História de hoje. Hoje é dia 25 de janeiro de 2022, nós iremos até o dia 25 de janeiro de 1917, quando nasce o presidente da Vassourinha. Meu nome é Afonso Henrique, eu sou professor de História e trago para vocês mais um episódio da nossa série História de hoje. No dia 25 de janeiro de 1917, nascia em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Jânio da Silva Quadros, ex-presidente do Brasil e figura controversa, que teve uma carreira marcada por uma ascensão política meteórica. Jânio Quadros foi um político que um belo dia se torna vereador e logo a seguir, num tempo recorde, se torna presidente da República. Após concluir a Faculdade de Direito em São Paulo, em 1939, que ele se forma advogado, que ele começa a militar, então, politicamente, a partir da convivência na Faculdade de Direito de São Paulo, ele vai montar o escritório de advocacia no centro da capital paulista e logo a seguir vai filiar-se ao PDC, Partido Democrata Cristão, e vai ser candidato a vereador em 1947. Mas ele não vai conseguir votação necessária para se eleger e vai começar a arquitetar a continuidade da sua carreira política. Professor, literato, político brasileiro, ele vai ser prefeito de São Paulo nos anos de 1950, quando ele definitivamente vai deslanchar na política. Em seguida, ele vai ser o 22º presidente do Brasil entre 31 de janeiro de 1961 e 25 de agosto de 1961. Um deve estar pensando, não, tem alguma coisa errada. Ele é presidente de janeiro até agosto. A carreira política do Jânio Quadros ela é curta, ela é, digamos assim, tão meteórica quanto essa ascensão que ele tem, porque nesse dia 25 de agosto de 1961, ele vai renunciar. Há um comentário muito interessante que tem a respeito dele, diz assim: ele era um homem muito culto, um político que fez a carreira mais meteórica da nossa história. Em 13 anos, ele se tornou presidente do Brasil. A campanha política do Jânio Quadros é muito interessante, né? Ele vai conquistar grande parte do eleitorado prometendo combater a corrupção e usando uma expressão que ele mesmo criou: varrer toda a sujeira da administração pública. A gente parece estar vendo o mesmo filme várias vezes, porque hoje em dia também a grande bandeira política daqueles que se elegem é o que? Acabar com a corrupção na administração pública, acabar, exterminar os corruptos, até metralhar. Essa expressão já foi usada, os corruptos, como se a justiça não existisse, como se a justiça ficasse sempre à margem da democracia. O Jânio Quadros, inclusive, o símbolo da campanha dele era uma vassoura. Muito interessante falar sobre o governo do Jânio Quadros, sobre a vida política do Jânio Quadros, porque no governo dele ele vai atuar em várias frentes, causando muita polêmica, né, muita confusão para identificá-lo como de esquerda ou de direita. E até hoje as lembranças sobre ele são exatamente essa confusão política que marcava a vida dele. Ele vai dar continuidade a uma política internacional naquele momento, restabelecendo as relações diplomáticas com países com os quais nós tínhamos rompido por serem identificados como países comunistas, como países que não estavam na chamada Guerra Fria, no lado do capitalismo, então como a União Soviética, a China, e o que era impensável na geopolítica da época, porque nós éramos aliados dos Estados Unidos naquele momento.
Para se ter uma ideia, ele vai, outra medida muito controvertida da posição dele, Partido Democrata Cristão, ele vai nomear o primeiro embaixador negro da história do Brasil, vai dar a Che Guevara uma alta condecoração brasileira, que é a Ordem do Cruzeiro do Sul, e vai criar as primeiras reservas indígenas, dentre elas o Parque Nacional do Xingu, que existe até hoje, né? E os primeiros parques ecológicos nacionais. Para alguém que era de direita, isso seria um tremendo absurdo, seria impensável para um governante daquele que era um partido conservador na época, Partido Democrata Cristão, tomar tais medidas. E outras medidas que parecem ser até brincadeira ou algum tipo de piada de mau gosto, ele vai proibir as rinhas de galo e vai proibir o uso do biquíni nas praias brasileiras. Isso vai dar uma controvérsia imensa, uma série de protestos, muita reclamação, muita oposição à forma dele governar. Proibiu o lança-perfume no carnaval, o uso do que se chama lança-perfume nos bares de carnaval, e vai regulamentar o jogo de carteado. Uma dessas medidas estão em vigor até hoje. A proibição de rinha de galo, por exemplo, não mantém-se até hoje, né? Com alguma dessas medidas direcionadas de aproximação do bloco soviético da Guerra Fria, Jânio Quadros vai perder o apoio dos militares, e um dos opositores mais contumazes dele era o Carlos Lacerda, líder da UDN, União Democrática Nacional. Jânio, então, tenta arquitetar uma situação muito interessante. Ele declara àqueles que estão próximos dele que ele vai renunciar, o povo vai pedir a volta dele, e ele então vai voltar nos braços do povo. Ele renuncia, o povo não sente sequer a falta dele. O mandato presidencial dele foi um dos mais breves da história presidencial, 7 meses que ele ficou na presidência. O cargo posteriormente foi assumido pelo vice dele, João Goulart, e ele declarava que forças terríveis impedem ele de governar, né? Por isso, dessa forma, ele tentava justificar a sua renúncia desse Jânio Quadros, dessa figura eclética, dessa figura polêmica, que nasceu nesse dia 25 de janeiro de 1917. Até o próximo episódio.